Gaúchas e gaúchos de essência alma pura, estamos iniciando mais um programa A Voz da Tradição. Desta feita da cidade de Taquara, da localidade de Açoita Cavalo, mais ou menos 80 quilômetros da capital de todos os gaúchos, da capital de Porto Alegre. Estamos aqui por um motivo muito importante para a cultura gaúcha, onde o tropeirismo fará parte do currículo escolar aqui no município de Taquara. E eu trago para os senhores no programa de hoje para falar sobre esse assunto, sobre essa cultura. Nós estamos falando com, aqui à minha direita, o Marco Aurélio Angeli, ao lado ali do Marco, o grande pesquisador, Walter Fraga Nunes, e aqui à minha esquerda, o nosso secretário de Cultura, de Esporte e secretário de Educação, Cultura e Esporte, o nosso amigo Antônio Edmar Teixeira de Holanda. Ao seu lado, as professoras Vivian Angeli e Daiane Volcart, para falarmos então de tropeirismo no currículo escolar aqui no município de Taquara. E eu vou iniciar esse bate-papo de hoje, essa nossa conversa, essa nossa prosa de galpão, nesse galpão maravilhoso, com uma autenticidade assim, lindo. Eu voltei no tempo, porque a autenticidade desse galpão não é decorado, não é um estúdio, mas é um estúdio que todo apresentador de um programa do nosso estilo gostaria de ter em todos os nossos programas, pela autenticidade desse galpão. Bem, vamos voltar a falar então do tropeirismo. E eu vou iniciar minha conversa aqui com Marco Angeli. Marco, tu tem algum conhecimento do tropeirismo, Marco? Pois olha, tia, eu continuo estudando e cada dia que passa eu estou aprendendo. Que maravilha, que maravilha. Marco, seja bem-vindo ao programa Voz da Tradição. E nos conta, Marco, como é que foi essa tua ideia, o porquê desse projeto para as escolas? Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer à equipe da TV Tradição por escolher Taquara, a nossa localidade da Açoita Cavalo, e esse tema que, como tu disseste, que é de grande importância para o tropeirismo, para o nosso estado, para a nossa cultura gaúcha. Talvez um tema que pouca gente tenha visto falar, por fazer tanto tempo que esse ciclo desativado como mercadoria. Mas hoje, culturalmente, está sendo, como é que eu vou dizer para ti, trazido de volta. Estamos voltando no tempo. Foi isso que vocês tentaram fazer, resgatar essa cultura. Isso. E essa ideia de trazer o tropeirismo para as escolas, há bastante tempo a gente vem trabalhando nisso. E vem somando, vem agregando parceiros, o Walter, o Sérgio, enfim, outros tantos que fazem parte desse nosso grupo de trabalho e de pesquisa. Mas chegava num determinado ponto, o porquê de nós escolhermos de trazer isso para as escolas. Chegava numa semana farroupilha, todo mundo é gaúcho, todo mundo fala, mas falam das coisas de hoje e do antepassado, como é que as coisas chegaram até aqui. Então a gente buscou um entendimento, começamos a trabalhar com isso, devagarinho, e trouxemos até o nosso secretário o professor Edmar, que prontamente nos acolheu para darmos então a implantação desse projeto. Marco, tropeirismo nas escolas, Marco. Isso vem, todos nós sabemos que o tropeirismo foi que construiu esse estado, construiu esse país. E o que te levou a manter essa tradição? É uma coisa que está no sangue da gente. Meu avô era tropeiro, meus descendentes eram tropeiros. A minha mãe, até os 12 anos, foi madrinheira de tropa. Eu sei da onde eu vim. Então eu acho que é interessante passar isso para as novas gerações. E muitas vezes até, como diz, fico sentado em roda do fogo e às vezes eu penso, será que eu não estou louco, caducando? Mas daí quando eu olho para o lado e vejo o Walter, vejo outros companheiros com a mesma loucura, a mesma paixão, eu acho que vale a pena, sabe? E quando tu chega numa escola para trabalhar com essa criançada, o brilho do olhar deles, isso para mim é o que mais me gratifica. Eles demonstram interesse em aprender esse assunto. Né? E como eu disse para ti, muitas vezes conversando com a minha mãe, com seus
e lá vai se virando, sabe? Ela volta no tempo, conta das cesteadas, dos pousos, das dificuldades, das madrugadas frias que saíam quebrando geada. Ela era madrinheira por ser filha única. Então não tinha guri na família para fazer esse serviço. Por favor, explica para o nosso telespectador o que é madrinheira. Bueno, toda a tropa, a composição é um madrinheiro, primeiro o tropeiro, que é o dono da tropa. Muitas vezes ele não anda na tropa, ele compra e tem os freteiros, os transportadores, né? Esse é o tropeiro. Aí, o madrinheiro é o que vai na frente, conduzindo a égua madrinha. O que é a égua madrinha? É aquela que leva um sincero no pescoço. Atrás de ti nós temos um ali. Depois da na mangueira nós vamos ver o sincero atado na égua madrinha. Então, se tu quiseres alcançar, ou depois nós mostramos, o sincero que vai amarrado no pescoço dessa égua, então, é a madrinha. É um animal já de mais idade, geralmente é uma égua. Por quê que é a égua? Porque a égua produz o burro e a mula. E a mula, então, não é mãe. Então, os burros têm aquele sentido de se aproximarem da égua. A questão da maternidade, enfim. Ah, os burros nascem das éguas. Isso aí. E as mulas nascem das éguas. Né? E aí eles têm o sentido, o instinto de seguir a égua madrinha. E cada tropeiro tem o seu sincero. O animal vai distinguir a batida de um para o outro. Não adianta do sincero. Não adianta eu botar minha madrinha lá com o meu sincero para puxar teus burros, porque eles não vão. Isso não vai dar certo. Aí não funciona. Não funciona. Eles são burros, mas eles têm um ouvido muito afinado. O burro só no nome, então. É. Então, ela a questão da madrinheira, ela ia na frente, então, com a égua madrinha, batendo sincero, e a comitiva vinha de atrás. Geralmente eram de 8 a 12 burros carregados, que na época traziam um charque, traziam crina, traziam o queijo de cima da serra, o pinhão, e vinham até o centro comercial que era Taquara, né? Então carregavam o sal, o café, a farinha, essas coisas, e levavam de volta para onde moravam, que era em cima da serra. Também nos tempos de princípio de verão, eles costumavam também levar as tropas para uma outra propriedade que tinham lá em Gravataí, lá no Passo das Canoas. Então era o roteiro dela como tropeira, na tropa como madrinheira. Então Taquara tem esse pioneirismo dos tropeiros? Não, é o pioneirismo. O tropeirismo já vinha, ele foi rota dos tropeiros. Foi o rota dos tropeiros. Até 1950 ali, 1940, Taquara era conhecido como Encruzilhada do Tropeirismo. Encruzilhada do Tropeirismo, que maravilha. Porque fazia parte da rota. Sim. Iam até onde, Marco? Eles iam, as tropas de gado geralmente iam até Guaíba, né? Até Guaíba. São Leopoldo, essa região. Né? Depois, com a criação da estação do trem, então os animais já vinham até aqui, muitos vinham buscar na estação também. As mulas que tu te refere, os burros, eles eram mais para carregar alimentação, charque, pinhão, vinho, enfim, era mais para carregar a alimentação dos tropeiros. Não só a alimentação dos tropeiros, todo que era tipo de produto, porque eram só carreiros, estrada era muito pouco. Então eles é que ajudaram hoje, muitas rodovias que nós andamos com nossos carros aí, se nós for olhar lá atrás, o casquinho das mulas está cravado marcando as estradas. Que maravilha. E tu tem ideia de mais alguma localidade que tenha também, que cultue até os dias de hoje essa nossa tradição do tropeirismo? Olha, existem outros municípios, né? A gente também tem trabalhado tentando resgatar essa parte do tropeirismo na cidade de Bom Jesus, a gente tem trabalhado. O próprio Viamão, que o Walter também é um incansável batalhador sobre isso, lá ele e o Werneck também. A gente tem trabalhado forte com isso aí, nessas localidades. Cerro Largo também tem um núcleozinho pequeno lá, Caxias também. Então, tá fomentando, tá... Marco, depois dessa tua ideia maravilhosa de levar o tropeirismo para as escolas aqui de Taquara, como é que os pais dessas crianças, os teus amigos que têm as suas crianças nas escolas, começaram a ver isso? Como uma boa ideia, como uma excelente ideia? Tu teve algum senão? Não, acho que isso não vai funcionar. Como é que foi essa tua ideia? Eu sei que é excelente, mas eu quero ouvir de ti isso, se tem alguma...
assim, foi uma coisa muito bem aceita. Porque se nós formos hoje perguntar para pessoas da nossa idade, quem de nós não teve um avô que foi carreteiro, um bisavô que foi tropeiro? Todos temos essa ligação com o campo e com a terra. Então eu acho que isso é uma coisa que todos admiram. E quando a gente vai fazer uma oficina, uma palestra que vai falar sobre esse tema, todo mundo quer participar, e quando tu vê assim, se passou tão rápido, e o pessoal fica aquele gostinho de quero mais. Se uma palestra dura 2 horas, nós queremos mais 2. Sabe? Conversando e o pessoal nos dando informações, nos trazendo algum material, alguma informação, né? Porque o ciclo do tropeirismo ele não trabalhou só com as mulas, né? Primeiro as mulas eram uma mercadoria, depois elas passaram a transportar as mercadorias. Depois, com a introdução das carretas, das carroças, elas continuaram a tracionar esses veículos. Aí sim, as tropas, se tem conhecimento também, tropas de gado, isso era normal na nossa região. Rebanhos de ovelha, tropas de porco. Poxa, Rolante, que é próximo aqui, os tropeiros posavam na frente da igreja. Frente da igreja. Nós temos registros fotográficos aí com uma tropa posando com mais de 700 porcos na frente da igreja. Nossa. Então, sabe, isso tudo é uma coisa que a gente acha muito importante trazer, porque vai falar hoje tropear porcos. Mas ainda os porcos não é... Eu queria ver a movimentação de uma tropa de peru. Eu ia estar me lembrando. Tropa de peru tropa de peru. Isso era comum na nossa região aqui. A nossa região, que eu digo, Taquara, Padilha, era exportadora de banha. Os abatedouros de porcos, essas porcadas desciam a serra para serem abatidos aqui, depois sua banha exportada. Mas temos esses registros das tropas de perus. Os tropeiros ainda tem um tropeiro aqui na nossa batingueira aqui, que foi quando guri tropeiro de peru. Então, não faz tanto tempo assim, né, que as tropas desciam e subiam aqui. Que maravilha. O Marco é conselheiro do MTG, foi coordenador dessa região também, Marco. Tem uma trajetória na nossa tradição, falando em cultura, longa. Se tu quer que eu fale um pouquinho, eu vou só abreviar então. Eu comecei na invernada mirim, juvenil, adulta, posteiro. Se eu for falar tudo aí vai demorar um pouco. Vai por aí acima, né? E hoje eu sou companheiro teu, do conselho lá, então, que a gente se sente muito feliz e honrado por poder representar uma região dentro do movimento. Eu vou te convidar agora, nós dar um pulo ali na mangueira aqui do teu galpão, para nós podermos mostrar ao nosso telespectador um pouco mais do que nós estamos conversando, estamos falando, que vamos mostrar então a mangueira ali com as mulas, e aí nós vamos em seguida voltar conversando com o nosso pesquisador, o nosso Walter Fraga. Condicionador de metais Alpha X, o mais moderno condicionador de metal do mercado. O único com nanotecnologia. Alpha X à frente do seu tempo, diferente de tudo. Alpha X é um nanocondicionador de metais de última geração, pela sua excepcional afinidade com os metais, sob a ação da temperatura e pressão. Fixa-se na superfície das peças, criando uma barreira anti-atrito extremamente poderosa. Alpha X tem ativos polares que formam uma camada protetora adicional que potencializa ainda mais o seu efeito. Alpha X migra totalmente para a superfície dos metais, saindo do lubrificante. Alpha X não altera nem interfere nas folgas originais dos fabricantes. A barreira é nanométrica. Tu adiciona o Alpha X no motor a cada 20 mil quilômetros do teu veículo. Nas motos, a cada 4 trocas de óleo. Tu encontra o Alpha X nas lojas de autopeças e centro automotivos. Alpha X é o único condicionador de metais com nanotecnologia. Bom, então para se fazer o burro, para que ele exista, é necessário uma égua e um jumento. Porque o burro e a mula
é um produto de um cruzamento entre os asininos, que são os jumentos, e os equinos, no caso a égua. Então, cruza-se o jumento com a égua, o produto está... Vocês estão vendo aqui, tem a égua e o jumento, mas aqui à frente. Também dá para ser feito ao inverso, cruzar o cavalo com a jumenta, que daí dá outro animal que se chama bardoto, né? É um animal de muito boa índole, de uma comodidade bastante grande também. O pessoal às vezes confunde muito a questão burro. Tudo é burro, né? E a gente costuma sempre procurar mostrar a diferença então do burro do jumento. Porque o jumento é uma espécie e o burro e a mula é o fruto, é o produto do cruzamento. Então nós temos aqui na mangueira os jumento e a jumenta. E um jumentinho ao pé. Que são espécies, eles não vão nunca sair daquilo ali. Se a jumenta cobrir com o cavalo, pode nascer o bardoto. Então, esse é o jumento, que é o pai dos burros, como se diz, né? E a mãe, a égua tubiana lá, que produz até o nascimento e depois amamenta. E ela hoje também é a madrinheira da nossa tropa. Então, esses todos são produtos tirados de égua com o jumento. Erva mate e chás Barão, o verdadeiro sabor do chimarrão. A erva mate Barão, a preferida do chimarrão e nos corações dos gaúchos. Estamos de volta com o programa Voz da Tradição, programa esse que tem oferecimento da Erva Mate Barão e do Alfa X. Logo depois que fizemos uma visita ali na Mangueira com o Zoreia. Eu não falei o apelido dele, ele quer ser chamado de Zoreia, o Marco Aurélio Angeli, que é conhecido aqui na sua região como Zoreia, e por que não no estado todo como Zoreia. E agora eu vou conversar com o pesquisador desse projeto, Walter Fraga Nunes. Walter, seja bem-vindo ao programa Voz da Tradição. Obrigado. Agradecer então à TV Tradição por essa transmissão, por essa acolhida a esse tema, né? Aos nossos amigos aqui da Prefeitura, ao secretário Edmar e seus assessores, o pessoal que assessora ele, né, por ter, né, abraçado essa causa de levar um pouco dessa história, das raízes das pessoas aqui da região, da identidade da região de Taquara, né, eles conhecerem um pouco mais como é que funciona o Taquara, embora eu seja de Viamão, mas né, quase que... É de Viamão. Sou de Viamão, mas sou quase um taquarense. Tenho vindo aqui bastante e... A acolhida aqui é boa? É muito boa, muito boa. Então, esse projeto, ele já é bastante tempo que a gente está tentando colocar, e sempre existe algumas coisas, alguns ajustes para ser feitos. A gente não vai dizer que houve muitos obstáculos, muito empecilho. Não, é ajustamentos, né, que a gente tem que fazer, adequações para poder trabalhar, né, bem o tema, né. E há bastante tempo o Marcos, o Zoreia, né, que tá nessa lida, tentando, né, demonstrar a importância que tem, né, para Taquara toda essa parte do tropeirismo, já, vamos dizer assim, de uma era um pouco mais moderna, né, que Taquara surgiu um pouco depois do próprio tropeirismo, né, e aqui virou um grande entroncamento, numa determinada época, lá por 1840, 50, por aí, começou a se transformar, né, numa rota de entroncamento mesmo, né? A parte da serra, né, passava aqui por Taquara. Passava por Taquara. Para ir tanto para São Leopoldo, como para ir para Santo Antônio, como para ir para Torres, Osório. Então era um local avançado, né? Embora tivesse aqui também a parte do fluvial, né, que chegava tinha o porto aqui em Taquara, mas mesmo assim era necessário, né? Chegava no porto, essas mercadorias teriam que ser transportadas de alguma forma para um outro local, né? Então, enquanto não tinha uma estrada adequada, quem fazia isso eram os muares, né? Muares? Muares é o nome que a gente dá para mulas e burros. E bardotos também. Né? Bardoto seria o inverso, né? O cruzamento que dá origem a um muar, mula ou burro,
é de um jumento numa égua. Perfeito. Então, daí vai sair, se for fêmea, mula, e se for macho, burro. Tu pode fazer a inversão, colocar um bagual, um garanhão, em cima de uma jumenta. Aí tu vai ter o produto que a gente chama de bardoto ou bardota, né? Não era utilizado antigamente esse sistema, porque como o produto era destinado mais para carga, não para montarias e tal. Então, e as jumentas também, na época, eram umas jumentas menores, possivelmente ia sair animais defeituosos, colocando um andaluz, por exemplo, que eram os animais mais frequentes por aqui, naquela época são cavalos enormes, colocar numa jumenta. Então não tinha vantagem, então sempre se fazia o contrário, se fazia o jumento numa égua para fazer as mulas e burros, né? E a partir daí não vai adiante, né? Mula e burro são estéreis, né? Sim. Eles não se procriam, então para te fazer mula e burro tem que ter um jumento, uma égua. Se tem isso, não tem como acontecer a história, né? Então a gente chama de muares. É mais ou menos uma convenção que a gente tem entre os criadores, né? De chamar, porque também é comum chamar o jumento de burro. Sim, burro chor, burro choro, é normal. Né? E até em alguns países é ainda chamado, Portugal lá é burro e burra. Burro e burra. A jumenta e o jumento é burro e burro. Né? Então, e o resultado é mula e mulo. Né? Então tem essas diversificações, mas aqui no Brasil a gente está num consenso que a gente está colocando isso. No Nordeste ainda existe, o jumento pode ser chamado de jegue, né? Jegue. Ou asno também, né? Da onde vem asininos, né? Que é todo o grupo dos jumentos, né? Então daí que é formada os muares. E esses muares, então, eles eram responsáveis para carregar na sua carga, né, tudo aquilo que vinha lá de São Leopoldo, chegava até o porto aqui, carregava para cima. E claro, e toda a produção que era feita aqui também, com o caso da banha, o caso e de outras cana-de-açúcar, tudo que era feito e descia, né, na volta vinha de lá, o pinhão, vinha queijo, vinha uma série de outras coisas. Então era quase assim um entreposto aqui, né, um entroncamento bem grande, né, nessa época eu acho que o auge mesmo foi em torno de 1890, aí foi tinha um entroncamento bastante grande até a metade do século XX, né, tinha bastante movimentação aqui das que trovas, maravilha, né? nossa história. Então assim, Itaquara tem todo esse potencial para ser trabalhado nas escolas. As crianças não conhecem isso, essa geração atual, né? Então, eles deveriam... acho que é um dever nosso, né, de mostrar para essa geração de onde eles vieram, como é que surgiu tudo isso, como é que Itaquara se desenvolveu. Vamos que alguém desse interesse também em fazer essa pesquisa, dar continuidade futuramente. Essas crianças se interessam pelo assunto. Essa é a ideia. A ideia é essa, porque nós não somos eternos, nós vamos um dia perecer. Então, se a gente não tiver uma continuidade, isso se extermina, isso não vai adiante. E essa cultura não pode morrer. Não pode, porque, como eu estava te falando, às vezes a gente fala em tradição gaúcha, né, a gente só se coloca em 10 anos da Revolução Farroupilha. Isso, parece que o Rio Grande do Sul... fala que é só a Revolução Farroupilha. Parece que o Rio Grande do Sul surgiu em 1885 e terminou em 1845. E não existiu mais nada. Não existiu mais nada. E a gente sabe que não é isso, né? Tanto é que Walter, agora eu vou te pedir, fosse contar tudo para nós, seria maravilhoso, mas eu quero te pedir assim, ó, quando é que surgiu essa ideia do Zoreia, e te pediu ajuda, ou tu pediu ajuda para o Zoreia, para levar para as escolas esse projeto? Na realidade, a gente se conheceu numa tropiada, né? E foi em 2010 que a gente estava fazendo a primeira tropiada para o Senato. O Senato é o Seminário Nacional de Tropeirismo que ocorre em Bom Jesus. Né? E lá a gente se conheceu, e aí a gente mais ou menos teve afinidades com algumas coisas que a gente estava em objetivo, né? A gente sempre teve o gosto de trabalhar com as crianças, né? Então, aí surgiu a ideia, né? E ele já vinha há mais tempo já tentando colocar isso aí, né? Dessa importância de se colocar no currículo de Itaquara, o que é realmente, como é a formação de Itaquara, né? E claro, aí começamos a trocar ideias e surgiu daí, né? Olha, vamos então tocar adiante isso? Vamos tocar adiante. Então vamos falar com as pessoas competentes para poder oficializar isso. Vamos falar com o Edmar, que é o secretário de Cultura e Educação, né? Vamos falar com a vereadora para tornar isso mais formal,
né? Então foi feito todo um encaminhamento, né, para que isso pudesse realmente ser realizado, né, contemplado. E hoje estamos assim, já fizemos uma primeira etapa, né, com os professores, né, possivelmente a gente vai fazer outras etapas junto aos alunos também, né, e a gente vai ficar sempre à disposição para tocar isso aí e não deixar parar, né, uma vez que já iniciamos, né. O professor já vai falar sobre as escolas que vão ser pilotos, né. Agora, eu te fiz essa pergunta para te perguntar o seguinte: tem conhecimento de algum outro município que já descobriu que Taquara colocou o tropeirismo no seu currículo, para que já está interessado? Viamão, por exemplo, onde tu moras? Viamão é uma coisa que eu não deixa assim. Né? Viamão é uma cidade com um nome muito importante no ciclo do tropeirismo. Primeira capital. Não foi, também não é a primeira capital. Sabemos, né? Que não. Ela foi a segunda sede do... Sabemos. Mas o pessoal até confunde, eles falam, foi a primeira capital. Não, ela não foi, foi a segunda sede daqui da província, né? Mas assim, que existe? Bom Jesus está bem mais adiantado em termos assim, administrativos, né? Burocráticos. Sim. Eles já estão há bastante tempo já com uma portaria, com uma lei, né? Eles lançaram um projeto de lei, se tornou lei a colocar nas escolas o tema tropeirismo. Bom Jesus? Bom Jesus, sim. E lá é conhecida a terra do tropeirismo. Lá. Já tem uma logomarca. Então eles já têm isso lá. Já tem lá, isso já há algum tempo, mas assim, aquilo estava incipiente, parado. Sim. Existia, mas não funcionava. Depois nós vamos falar com o secretário. É aquelas coisas que se cria e não tem funcionalidade, fica parado, é fácil criar lei, mas aplicar, às vezes, não é complicado. Então, e aí o que aconteceu? A Lucila, que é uma pessoa que também batalhadora lá em cima, a professora Lucila da SMEC de lá, da secretaria, convidou nós para a gente fazer com eles lá também umas oficinas para tentar repor isso aí, porque não tem sentido uma cidade turística que explora o turismo, né, do tropeirismo, e ela coloca que a logomarca deles é terra do tropeirismo, né? A própria população não sabia mais nada do tropeirismo deles, não sabia da importância de Bom Jesus no tropeirismo. Não adianta só pôr no papel, tem que pôr na prática, né? Tem que fazer acontecer. Então a Lucila, juntamente com toda a equipe da Secretaria Municipal de Educação de Bom Jesus, convidou eu e o Marcos para fazer 3 dias lá com eles de oficinas, né, junto com as crianças. Aí contemplamos 98% dos alunos, né? Só não foi o berçário porque não tinha condições, mas o resto tudo foram, né? Participaram, a gente tem documentação toda disso aí, foi incrível, né? E eu também confessava que eu tinha medo de trabalhar com crianças da educação infantil, né? Porque a gente tem que são tudo os pestinhas, né? Não, foi a melhor turma de trabalhar foram as crianças. Eles têm uma aceitação, eles têm uma cabeça demonstraram aberta. Interesse no assunto. Exatamente, eles ficam olhando aquilo assim, é fantástico. Mas, Walter, vamos trazer um pouquinho da brasa aqui para o nosso assado. É um assunto muito profundo. É um assunto que fala da história, da nossa cultura, que poucos falam, que poucos contam. E esse estado, esse país, foi construído a quê? Exatamente como tu estás. Vamos dizer assim, um dos ciclos importantes foi o ciclo tropeirismo. A gente teve vários ciclos no Brasil. Teve o primeiro do pau-brasil, que durou um pouco tempo. Logo em seguida, os portugueses conseguiram quase que se extinguir o pau-brasil, né? E depois tivemos logo em seguida a cana-de-açúcar, que também foi um ciclo que continuou, embora ele teve auges, né? Teve um início, teve um auge e teve um suposto fim, mas que não teve fim, continuou produzindo, né? Quando saiu os holandeses daqui, eles foram para o Haiti e lá eles tomaram conta do açúcar e aí teve uma crise no Brasil, mas continuou produzindo. E o ciclo do tropeirismo, ele praticamente passou por todos esses outros ciclos, do ouro, do cacau, do café, do algodão. Então ele praticamente foi um suporte para todos esses outros ciclos conseguirem se desenvolver, porque quem produzia açúcar tinha que levar isso até os portos, né? Quem produzia café tinha que sair daquelas zonas, levar esse material. Quando tinha condições de estrada, as carretas levavam, as carroças levavam, às vezes puxada por moares ou por bois, né? Também levava, mas quando não tinha condições, quem levava mesmo eram os moares, não tinha outro jeito, os animais mais adequados para esse fim.
né? Então, o ciclotropeirismo ele foi um dos maiores ciclos, em torno de 200, dependendo, porque até hoje a gente não definiu exatamente quando começa e quando terminou, né? Ele está ainda em estudo isso aí. Mas, assim, acredito, mais de 200 anos esteve presente. Durou o tropeirismo. Como mercadoria, como suporte para os demais ciclos, né? Se não fosse os moares, se não tivesse havido o ciclo do tropeirismo, talvez estivesse num atraso econômico bem maior. Então, os moares foram extremamente importantes para toda a economia do Brasil e participou de quase todos os ciclos, mesmo do pau-brasil. E a gente fala, a história nos conta, mas a gente só imagina a dificuldade que era na época, né, Walter? Extremamente, tu imagina. A dificuldade que deveria ser. A dificuldade era extrema em todos os sentidos, que tu imagina, quando deu a mineração é que foi realmente uma das que fez surgir o tropeirismo, né? Que fez toda essa movimentação dos moares que tinham aqui pelo sul, pela Argentina, pelo Uruguai, subirem, né, irem até as minas. Praticamente foi isso, o ouro que alavancou. Claro que junto com isso foi todos os outros ciclos juntos, né? Mas praticamente foi isso aí. Imagina, o ouro foi descoberto nas minas, em Minas Gerais, em Mato Grosso, no meio do nada. E aquilo tinha que ser explorado rapidamente, que senão podia ser que os espanhóis, outros, iam lá e roubassem essa riqueza toda. Então, tudo tinha que ser levado para lá. As dificuldades eram imensas. As carretas não chegavam porque não tinha estrada. Tudo era levado no lombo dos mulos, das mulas, né? Era alimentação, era roupa, era ferramentas, tudo. Não tinha nada lá. Então, tinha que ser tudo levado. Tudo levado. Imagina como é que era isso. Inicialmente levado, porque assim, quando inicia, já não estão as mulas lá para levar. Quem é que leva isso primeiro? Primeiro os índios, que eram preados pelos bandeirantes, né? Que levavam boa parte, mas os índios não tinham essa capacidade toda. Depois, logo em seguida, os negros começaram também a levar, mas também não tem essa autonomia, era muitos quilômetros, era uma distância enorme para chegar até Paraty, até Rio de Janeiro, para transportar isso para Portugal. Então não tinha como, e aí começou toda essa movimentação, né? Sabendo que tinha ociosidade de moares aqui no sul, porque já a mina que tinha em Potosí, que era de prata, já tinha se exterminado, então esses moares ficaram ociosos e subiram então para fazer essa parte do transporte inicialmente do ouro. Basicamente isso aí, um dos conceitos aí, o tropeirismo nasceu no ciclo do ouro e praticamente alguns dizem que terminou com a ferrovia, mas não é isso não aconteceu. Mas nasceu no Rio Grande do Sul o tropeirismo? O tropeirismo, vamos dizer assim, ele não dá para dizer que ele nasceu no Rio Grande do Sul, ele é internacional. Sim. Né? Se a gente vai contar, que nem quando a gente iniciou a palestra lá com os professores, a gente fez o tropeirismo geral, para as pessoas saberem de onde é que surgem as coisas, porque senão pensam que tinha mulas e burro andando aqui solto. Isso nada, não. E essa história de o pessoal vinha aqui para pegar mulas soltas, tá, que tinha de... Não. Mula, primeiro que mulas, elas têm que ser feitas. Dificilmente tu encontra... O que é fazer uma mula? É colocar um jumento numa égua. Não, tudo bem. O feito que eu entendi, a tua colocação, eu achei assim, mas para que ela possa carregar tudo isso, ser um animal do tropeirismo, ela tem que ser domada e preparada. Isso às vezes era domada já como a primeira fase do tropeirismo ela ia solta, ela já ia sendo domada ao longo do percurso. Ela ia seguindo. E não tinha tempo, eram milhares. Pois é. Então, elas iam sendo domadas ao longo do caminho. Né? Então, não tinha como fazer isso, milhares e milhares de mulas aqui e depois levar já domada. Não, elas iam... Né, mais ou menos já pelo caminho, já iam ajustando elas, e elas, como são muito inteligentes, elas também aprendem logo o que elas têm que fazer. Então, de burro elas não têm nada. Não, de burro não tem nada, são muito inteligentes. Quando nos chamam de burro, nós ficamos felizes. Senhoras e senhores, esse é o Walter Fraga Nunes. Eu vou passar o chimarrão para ele, para que os senhores assistam a mensagem dos nossos patrocinadores. Em seguida, vamos voltar com o programa Voz da Tradição, aqui de Taquara, esse belo município que inclui no seu currículo escolar o tropeirismo. Vamos voltar em seguida falando com o secretário de Educação, Cultura e Esporte.
Condicionador de metais Alpha X, o mais moderno condicionador de metal do mercado. O único com nanotecnologia. Alpha X à frente do seu tempo, diferente de tudo. Alpha X é um nanocondicionador de metais de última geração, pela sua excepcional afinidade com os metais, sob a ação da temperatura e pressão. Fixa-se na superfície das peças, criando uma barreira anti-atrito extremamente poderosa. Alpha X tem ativos polares que formam uma camada protetora adicional que potencializa ainda mais o seu efeito. Alpha X migra totalmente para a superfície dos metais, saindo do lubrificante. Alpha X não altera nem interfere nas folgas originais dos fabricantes. A barreira é nanométrica. Tu adiciona o Alpha X no motor a cada 20 mil quilômetros do teu veículo. Nas motos, a cada 4 troca de óleo. Tu encontra o Alpha X nas lojas de autopeças e centro automotivos. Alpha X é o único condicionador de metais com nanotecnologia. Erva mate e chás Barão, o verdadeiro sabor do chimarrão. A erva mate Barão, a preferida do chimarrão e nos corações dos gaúchos. Gaúchas e gaúchos de essência alma pura, estamos retornando com o programa Voz da Tradição, que tem oferecimento da erva mate Barão, estamos aqui em Mateano, e do Alpha X. Desta feita, nós estamos aqui no município de Taquara para trazer aos senhores e continuar trazendo aos senhores o tropeirismo no currículo escolar deste município. E agora eu trago para os senhores o secretário de Educação, Cultura e Esporte, Antônio Edmar Teixeira de Holando. Buenas, secretário. Holanda. Buenas. Buenas, secretário. Buenas. Onde é que vem esse seu chiado? Isso não é do Rio Grande do Sul. Olha, eu estou quase gaúcho, já recebi até o título de cidadão taquarense. Olha só que maravilha. Eu sou alagoano, sou de uma cidade chamada Viçosa. Estou aqui no Rio Grande do Sul, porque me casei com uma gaúcha. Há 23 anos moro aqui no Rio Grande do Sul, entre Taquara e Parobé. Que maravilha. Mais um gaúcho, então. Quando eu digo gaúchas e gaúchos de essência e alma pura, eu me refiro a todos aqueles que não nasceram no Rio Grande do Sul. Muito obrigado. Muito obrigado, hein? O senhor também. Obrigado, hein? Secretário, como é que foi na sua secretaria, na prefeitura e muito mais, a recepção desse belo projeto do Zoreia e do Walter, que é o tropeirismo no currículo escolar? Olha, primeiramente eu quero parabenizar a TV Tradição, que se preocupou com um tema desses, que muitas vezes a gente se esquece quem éramos. E isso é preciso trazer isso resgatar isso para as novas gerações. Esse projeto, faz uns 2 anos que nós conversamos com o Zoreia, foi conversar conosco, juntamente com outra pessoa, que queria fazer palestra sobre tropeirismo. Mas isso ficou morno. Quando foi agora, nesse ano, ele veio, o Zoreia, muito bem aparelhado também com o professor Walter. O professor Walter conversou conosco e disse a importância do tropeirismo, que poderia também ser implantado nas escolas, no currículo escolar, para que as crianças, tanto o ensino fundamental do primeiro ciclo como do segundo ciclo, e também o ensino médio, quando possível. Como poderíamos fazer isso? O que foi que aconteceu? Eu fiquei muito empolgado e chamei os técnicos que trabalham conosco, tanto a parte de tecnologia como principalmente a parte pedagógica, que importância elas tinham que saber o tropeirismo para entrar no currículo, porque Eloy, tu sabe o seguinte, muito deputado ou pessoas tem mais de 50 títulos que querem que entre dentro do currículo. Então nós precisaríamos ter cuidado para saber como é que vai entrar isso no currículo. O que seria realmente? O que seria realmente? Isso você falou muito bem. E então nós conversando com os técnicos, com a Vívia, que está aqui, e a professora Vívia e a professora Dayana, vamos fazer o seguinte, vamos chamar todas as diretoras com sua equipe, para eles entenderem o que é tropeirismo.
E, para surpresa nossa, foi uma palestra que fazia tempos, não sou eu que estou falando, eu estou falando o que me disseram, que não tinha assistido uma palestra tão impactante como foi a do Zoreia e do Walter. Porque eles explicaram muito bem o que é tropeirismo e a importância que tem o tropeirismo para essas crianças entenderem a sua história. Os professores aceitaram bem, os diretores. Muito bem, e tivemos uma aula prática aqui nesse galpão, aqui em Soitacavalo. Os diretores vieram aqui? Vieram aqui, colocamos ônibus, onde passaram a tarde toda. Aí o que foi que aconteceu? Eles internalizaram cada vez melhor o que é tropeirismo. Sentamos com a equipe. Como é que nós vamos fazer isso? Como é que poderíamos selecionar as escolas? Como poderia essa escola trabalhar um professor de que disciplinas? E isso, o professor Walter e o Zoreia trabalharam com elas aqui. Mas o que é que vai acontecer a partir disso? É que nós vamos ter outro encontro com as escolas que vão trabalhar com tropeirismo a partir agora de agosto. E qual vai ser a classe que vai iniciar? Aí é que nós vamos... Eu não me precipitei qual é a classe, é o 8º ano, 9º ano, ou 7º ano, ou 5º ano, ou 6º ano. 6º ano ou 7º ano. Então nós vamos nos reunir juntamente com as escolas que vão começar com o tropeirismo para saber que melhor é o ano. E nós temos que saber também, para a coisa não ficar, para o trabalho não ficar a esmo, que tipo de professor nós vamos colocar também naquele ano. Um professor que é mais tradicionalista, que gosta desse trabalho, que gosta da história, para envolver, a partir daí, você envolvendo a escola, envolvendo a criançada, você tenha certeza que o projeto é sucesso. Foi através desse trabalho, juntamente com todos... Porque você também não pode trabalhar sozinho, você tem que trabalhar com equipe. Elas não podem trabalhar sozinhas, elas têm que trabalhar com as direções das escolas. Que muitas vezes a gente se engana. Eu sou secretário, eu sou vice, eu sou não sei o que, diretor. Mas se o diretor, eu não tiver um relacionamento de trabalho com esse diretor e o diretor não tiver com o seu grupo de trabalho interno na escola, as coisas não andam. E isso é uma parceria que nós estamos fazendo e tenho certeza, da maneira como foi abordado o assunto, nós teremos sucesso no trabalho. Aí eu fico feliz, orgulhoso, que eu sou uma pessoa muito orgulhosa no meu trabalho. Que maravilha. E então eu quero que isso realmente dê certo. Por quê? Porque você está trazendo mais um conhecimento para essa criançada, essa juventude aí no Brasil, Secretário, na nossa taquara. O senhor acha que esse ano ainda há condições de colocar no currículo ou vai ficar para 2017? Nós vamos fazer com 3 escolas primeiro, piloto, para saber qual o assunto que vai entrar em cada ano, que o Walter já trabalhou isso com o Zoreia conosco, mas nós temos que passar também às diretoras ou qual professor que vai, se você ser o professor de geografia, de história ou até de literatura, para não ficar defasado na escola. Hoje eu não vou fazer, eu não estudei o assunto. Então nós temos que ter com tudo aparelhado, todas as técnicas pedagógicas, o trabalho que vamos implantar. E tivemos o cuidado também com critérios que escolas vai ser implantado. Para o trabalho, a gente não ficar com a dúvida, nem ter receio que aquele diretor, aquele professor, aquela escola não está dando uma atenção que é necessária. Não seja superficial, agora o tropeirismo está nas escolas e ficou por isso mesmo. Para não ficar... Não, isso não. A secretaria vai... Eloy, eu não aceito esse tipo de trabalho. Eu acho que o trabalho tem que ser com muita responsabilidade, porque você está trabalhando com cabeças. Você está trabalhando com o futuro daqui de Taquara, do Rio Grande do Sul, do Brasil e do mundo, estão ali. São os futuros mandatários. A responsabilidade tem que começar de cedo.
E o conteúdo a ser passado tem que ser o mais autêntico, o mais verdadeiro possível. Você não pode inventar uma história, a história existe. Isso que é importante que tu falaste. A história existe, mas também nós temos que saber como vamos trabalhar essa história. A aplicação desse Porque você, quando lê, muitas vezes você tem termos, tem palavras que você não entende. Então também nós temos nossos assessores para isso. Eu não sei se vai necessitar até um dicionário anexo, né, um glossário, Quem sabe? um trabalho assim, para nós. Você tem bruaca, tem, eles falaram... Aproveitar o Walter e os Oreia. Claro, eles vão ser nossos assessores até nós implantarmos. Isso. Depois que tiver implantado, nós vamos ter que trabalhar. Que editora vai ter os livros que nós queremos para o futuro? Como vamos adquirir esses livros? Até fazer, depois que tiver implantado, fazer mandar uma correspondência, uma menção para o Conselho Nacional da Educação, dizendo que nós estamos trabalhando isso. Porque nós temos o Conselho Municipal, que a professora Viva é a presidente. Nós temos que mostrar isso ao Conselho Estadual, ao Secretaria da Educação Básica do Ministério, que nós estamos fazendo esses trabalhos, que são trabalhos transversais. Não é aquele trabalho que vai receber nota, que vai receber uma avaliação. Vamos fazer avaliação para ver se realmente isso está acontecendo. Daqui a 2 anos, bem aplicado. Dentro os parâmetros que os senhores querem. Que nós queremos. Vamos colocar indicadores, e os indicadores geral vai ser, juntamente com o professor Walter e o Zoeira, que indicadores nós vamos precisar para saber se realmente está acontecendo? Está sendo absorvido pela escola, pela comunidade. Porque nós trabalhamos também com a comunidade. É interessante que os pais vejam o que é que o aluno está fazendo num tema transversal. Num tema que não é Que não é aquele, não vem da parte curricular do MEC. Não faz parte do currículo do MEC, vamos assim dizer. Esses são temas transversais que nós estamos colocando, porque com esse currículo novo que vem agora do Ministério da Educação, vai ter vários temas regionais que vai ser aplicado nas escolas. Isso vai ser excelente para as escolas fazer um trabalho, os municípios fazerem um trabalho como tema transversal, como temas regional. Porque se nós formos ver a literatura do tropeirismo, o tropeirismo foi os novos bandeirantes desse Brasil. Né? Quantas cidades foram criadas? Que mercadorias passou por esse mundo? Né? Que o pessoal não conhecia. Eu digo isso porque eu sou de fazenda, sou de roça, e sei como é que era. Vinha os mascates, que não deixa de ser um tropeiro também, porque vinha com suas burras, com suas mulas, com seus cavalos, etc, etc. E isso é importante que nós sabemos para não morrer na história. A história não se perdeu. Porque quando o Walter e o Zoeira fez a palestra, eu recordei quando eu era guri que ficava na fazenda. Foi excelente, é por isso que eu acho que é importante que para nós não ficarmos, quem foi? Quem pode me dizer o que é tropeirismo? E tem informação errada. O que é uma cela, o que é um caçoar, o que é uma série de coisas. O que é um estríbulo, né? O que é um relho. Isso as nossas crianças muitas não conhecem. Nem conhecem os animais também. Então isso assim foi uma satisfação muito grande. Eu acho que Taquara está de parabéns. Tem um agradecimento, eu quero dar um agradecimento à Zoeira. Zoreia, que Zoreia foi realmente incansável. Ele nunca desiste de uma coisa facilmente. Ele é insistente. Isso é muito bom para uma pessoa que quer que as coisas aconteçam. E o professor Walter, uma pessoa assim que fazia tempos que as nossas professoras disseram para mim, tem um palestrante tão claro e conhecedor da matéria. Então eu fico muito agradecido por isso. E a TV Tradição, que está fazendo esse trabalho, é tão fantástico que a gente não sabe nem dizer que sinônimo eu posso dar a isso. É um parabéns que leva a direção da TV Tradição por esses programas educacionais, que é muito importante para a nossa população aqui da região também. Secretário, esse projeto foi aprovado na Câmara de Vereadores recentemente. Olha, foi aprovado fácil? Teve algum questionamento contra? Como é que foi? Foi fácil.
Sem problema, porque a nossa vereadora, a professora Cirlei, que ela é a professora Silveira, falou conosco, foi com o Zoreia e o Walter lá na Secretaria da Educação. Depois nós sentamos com ela, explicamos a importância que teria. O que é entrar no currículo? Isso é muitas coisas, as pessoas têm que entender. É um tema que vai ser trabalhado, chama-se currículo porque o aluno vai absorver aquilo. Não vai entrar como nota. Vamos fazer uma avaliação com indicadores, que a Cirlei foi muito hábil. Nós temos que agradecer a nossa diretora, a nossa vereadora, que ela foi muito perspicaz. Por quê? Porque trouxe, nesse momento, um tema que os avós dessas crianças, os pais, vão ficar empolgados. Que maravilha, que maravilha. Para um melhor conhecimento. É uma história. Nós não estamos em história do Egito, não estamos em história dos incas, dos maias, dos astecas, dos nossos guaranis, das missões. O tropeirismo, se não fizermos, vai ficar esquecido daqui a 20 anos. Se não tiver personalidade como essas duas criaturas que estão aqui. Visitem Taquara, que vai estar sendo lembrado. Visita Taquara, é isso mesmo. E já alguns municípios porque eu quero dizer também a TV Tradição, que está aqui os espectadores, que saiu em todos os jornais da região, com fotografia deles, a importância que tem o tropeirismo no município de Taquara. Saiu em todos os jornais, caro secretário, e a partir do nosso programa ir ao ar, o mundo inteiro vai ficar sabendo que Taquara, Rio Grande do Sul, Brasil, está incluindo a história do tropeirismo no currículo escolar. Isso é, para nós que somos do Rio Grande do Sul, que conhecemos a nossa história, para nós que admiramos a cultura, isso é de uma profunda importância o que Taquara está fazendo. Olha, eu acho que foi um gol de um time. Um gol de ganhar um campeonato. Uma equipe que quer que as coisas aconteçam. E se nós começarmos com essa parceria como nós estamos, temos certeza que vai ser muito gols. E vamos ganhar de 7-1 de todo o Brasil. O 7-1 fica por conta do secretário. Secretário, eu quero lhe agradecer a sua participação aqui conosco e em seguida nós vamos voltar para conversar com as professoras que fazem parte desse projeto também, a professora Viviane e Daiane. Em seguida voltaremos para conversar com as professoras como é que vai ser a continuidade desse projeto. Secretário, muito obrigado. Eu quero dar muito obrigado a vocês e quero dizer que a Secretaria da Educação está à disposição, sempre de braços abertos. Realmente é aberta. Eu não sou que não sou um secretário que marca horário, tem que ser aquele horário, não. Chegou o professor, qualquer pessoa, eu atendo. A única pessoa que deve marcar horário é o prefeito, o juiz de direito, o promotor. O restante tem que... O vereador tem que ficar na fila, você já ficar na fila... Até elas também ficam esperando. Porque fica muito ruim quando você está num trabalho, aí vem uma autoridade, deixa todo mundo sentado, passa uma hora a gente conversando e deixa o pessoal fica chateado. E eu tenho muita raiva quando eu vou para o banco para qualquer coisa. Que fura fila, eu não gosto. Isso é na minha meta. E muito obrigado, desculpa a brincadeira, muito obrigado. Eu vou passar então o chimarrão ao professor e secretário de Cultura, de Educação, Cultura e Esporte e Lazer, tudo isso, que acabamos de conversar com ele. Na volta agora nós vamos conversar com as professoras para dar continuidade a esse projeto nas escolas. Voltaremos em seguida. Condicionador de metais Alpha X, o mais moderno condicionador de metal do mercado. O único com nanotecnologia. Alpha X à frente do seu tempo, diferente de tudo. Alpha X é um nanocondicionador de metais de última geração, pela sua excepcional afinidade com os metais, sob a ação da temperatura e pressão. Fixa-se na superfície das peças, criando uma barreira anti-atrito extremamente poderosa.
Alfa-X tem ativos polares que formam uma camada protetora adicional que potencializa ainda mais o seu efeito. Alfa-X migra totalmente para a superfície dos metais, saindo do lubrificante. Alfa-X não altera nem interfere nas folgas originais dos fabricantes. A barreira é nanométrica. Tu adiciona o Alfa-X no motor a cada 20 mil quilômetros do teu veículo. Nas motos, a cada 4 troca de óleo. Tu encontra o Alfa-X nas lojas de autopeças e centro automotivos. Alfa-X é o único condicionador de metais com nanotecnologia. Erva mate e chás Barão, o verdadeiro sabor do chimarrão. A erva mate Barão, a preferida do chimarrão e nos corações dos gaúchos. Gaúchos e gaúchas de essência alma pura, voltando com o nosso programa Voz da Tradição, um tema maravilhoso desta feita, o tropeirismo no currículo escolar aqui do município de Taquara. E eu trago para os senhores agora, eu quero conversar com a Vivian Angeli. Professora, como é que foi? Eu sei que a senhora trabalha na Secretaria de Educação. Como é que as senhoras aceitaram isso? Como é que está sendo passar esses ensinos para as escolas? Bom, para mim é muito importante essa questão do tropeirismo, porque eu, enquanto professora, eu trabalho na Secretaria de Educação na parte tecnológica, né? Mas eu sou professora de filosofia e há bastante tempo eu já trabalho essa questão do tropeirismo com os meus alunos. A senhora já trabalhava? Já trabalhava, indiferente de acontecer o projeto, que até então a gente nem sabia que iria acontecer o projeto. Então, com os meus alunos de filosofia, a gente sempre trabalhou como projeto dentro da matéria de filosofia, né? Fazendo um link entre o atual, a tecnologia, porque eu também trabalho com a tecnologia, né? E qual a diferença, né? E o que era semelhante, porque hoje a gente tem compras coletivas, né? A gente tem o Mercado Livre. Então, para que eles fizessem essa comparação da época do tropeirismo com o que acontece agora, né? Então, vindo esse projeto, para mim foi bastante importante, porque eu já trabalhava, gosto de resgatar toda essa questão com eles. E enquanto presidente do Conselho Municipal de Educação, esse é o papel do Conselho, né? Normatizar, trazer resoluções para a melhoria dos alunos, né? Esse é o papel do Conselho. Os professores já têm quem defenda eles, né? E o papel do Conselho, junto com o meu colegiado, é defender as matérias que vêm para os alunos, né? Então, esse projeto é muito importante porque é uma questão que a gente pode trabalhar desde a educação infantil até o ensino médio. A senhora vê isso? Pode trabalhar desde a educação infantil? Com certeza, né? Os pequenos, eles têm muita receptividade, né? Nós que estamos em função sempre dos alunos, a gente já sabe como que é a receptividade deles em relação quando vem um projeto novo, né? E os alunos de hoje em dia, eles já têm a tecnologia ao alcance deles. Então, essa questão de resgatar, né, todo esse passado para eles é tudo muito novo, é tudo muito interessante, né? E trabalhando com o ensino médio, isso eu já venho fazendo há muito tempo, né? Então, fiquei muito feliz, né? Junto com o meu colegiado, a gente aprova, sim, esse projeto, né? E vamos tocar em frente, vamos adiante. Como é que foi quando a senhora começava a aplicar o tropeirismo, mesmo sem estar incluído oficialmente no currículo escolar, como é que era a recepção, não das crianças, dos mais crescidinhos? Porque eu trabalho com os adolescentes, sim, né? Eles tinham muito interesse, porque eles ficavam, eles diziam, mas prof, como que eles faziam isso naquela época, se eles não tinham os meios que a gente tem hoje, Despertou, né? Curiosidade na juventude. Despertou a curiosidade, tanto que eu consegui trabalhar, eu trabalhei no primeiro, no segundo e no terceiro ano do ensino médio, né? E eu consegui dar continuidade nesse projeto nos 3 anos, né? Porque foram falando para os outros, né? E eles foram se empolgando. Então, é um projeto empolgante, né? E foi muito bom ter trabalhado isso com eles. Essa sua aplicação desse tema maravilhoso, o tropeirismo, é só didático? A senhora leva nos galpões, nos sítios, tem algumas
imagens que mostram as alunos ou muito didático? Como é que a senhora Na aplica? realidade, eu tenho um galpão que tem. A senhora tem? Tenho. Na minha casa eu tenho um galpão, né, chamado Toca do Mulita. Que maravilha! E além de trabalhar com os alunos, eu levo eles até o meu galpão para fazer janta. Mostra a parte prática. Mostra a parte prática. Demonstração. Demonstração, com certeza. E aí o nosso amigo Zoreia, de repente, já ensina uma mula, já faz toda uma demonstração também. Na realidade, eu faço no meu galpão. Ela faz isso no seu galpão. Isso. Aí eu não tenho mula, mas eu tenho um cavalo e uma égua. Então a gente mostra para eles. Inclusive, muitas escolas do nosso município, na Semana Farroupilha, levam os alunos até o meu galpão, né? Eles pedem. E o meu marido, então, ele tira férias nesse período, né, para poder mostrar para eles como que é o dia a dia, né, da lida campeira. Que maravilha. A senhora disse que é presidente do Conselho? Presidente do Conselho Municipal de Educação. De Taquara. De Taquara. A senhora é daqui de Taquara mesmo? Sou daqui de Taquara. Então essa é a gaúcha mesmo, que nasceu aqui. É que a nossa secretária, que é o de alma pura, que encontrou uma gaúcha e por aqui ficou e não está arrependido, com certeza. E o nosso trabalho junto ao Conselho tem essa parceria, né, já pelo fato de eu trabalhar dentro da Secretaria de Educação, apesar do Conselho ter esse papel de fiscalizador, mas a gente tem um relacionamento muito bom com o secretário, né, e a gente sempre procura fazer as coisas juntamente, porque o que é de melhor para os nossos alunos sempre é bem-vindo. É bem-vindo para os professores. E eu vou pedir para a senhora passar o microfone para Projetos SMESC, a professora Daiane Volkart. Isso. Como é que a senhora já aplicava esse projeto? Como é que a senhora aceitou esse projeto do tropeirismo? Então, como coordenadora de projetos e eventos, né, da Secretaria de Educação, eu quero agradecer primeiro a oportunidade, né, de estar divulgando esse projeto, de estar falando um pouquinho sobre ele. Quando o nosso secretário, o professor Edmar, ele pediu que eu acompanhasse uma reunião na Câmara de Vereadores com a Comissão de Educação da Câmara sobre o tropeirismo, logo vem aquela, né, incerteza, o que a gente vai encontrar, como retomando bem o que o secretário colocou, né, aparecem muitos projetos, muitas, né, indicações que a gente tem que colocar no currículo, muitas coisas não são possíveis, né, até porque não cabem. Então, a gente foi lá para escutar, né, primeiramente. Encontrei, então, com o Zoreia e o Walter e, como vocês ouviram, é impossível não se apaixonar pelo projeto, né? Pela propriedade que eles têm, pelo conhecimento e pela forma como eles nos encantam com o projeto. Então, a partir daí, a gente começou algumas reuniões, não foram poucas, né? A gente se encontrou algumas vezes, para começar a pensar, então, como que a gente vai colocar isso no nosso município, como é que a gente vai trazer isso, então, para as nossas escolas, para os nossos professores, até para não assustar, para não ser mais um projeto, né, que vai depois ser engavetado, que não vai ter continuidade. Surgiu a ideia, então, de fazermos um projeto piloto, né, com 3 escolas, mas, primeiramente, lançarmos o projeto no município, onde chamaríamos todas as escolas que participariam desse primeiro encontro para conhecer um pouquinho do projeto e também se encantar, assim como a gente se encantou. Reunimos, então, os diretores e professores das escolas municipais, desde a educação infantil até o ensino médio, onde a gente pôde escutar, né, os dois, o Zoreia e o Walter, falando sobre o tropeirismo de modo geral, e depois o tropeirismo nas escolas. Essa primeira parte na manhã. E à tarde seria a parte prática, onde a gente viria aqui, né, na propriedade do Zoreia para conhecer um pouquinho mais na prática do projeto. E foi um sucesso. Foi um sucesso mesmo. Estavam os diretores da escola? Os diretores das escolas e alguns professores também. Todas as escolas, além do diretor, levaram... aqui e se apaixonaram mais. Além do diretor, levaram também um professor, né, que tem já esse gosto, né, pela cultura gaúcha para ter um pouquinho mais desse conhecimento. E aí, o que foi surpreendente? A princípio, a gente tinha escolhido, né, em conjunto com o secretário, com eles, com os vereadores, 3 escolas, né? Seria a escola na localidade de Padilha,
onde era a Rota dos Tropeiros, né? Na localidade de Pega Fogo, e uma escola central. Então, para que a gente tivesse 3 pontos da cidade onde a gente desenvolveria o projeto. Essa é a ideia inicial. Mas, nesse encontro que a gente teve, as escolas, a gente percebeu nelas assim a motivação, não, que com certeza não vai ficar só nessas 3 escolas, né? Porque elas vieram nos procurar, mas eu também quero na minha escola, eu quero participar, eu quero fazer. Então, a gente tem programado agora para o 2º semestre. A procura das escolas foi maior que o senhor esperava. Com certeza. A gente imaginou, né, em começar esse projeto piloto, mas com certeza ela vai expandir para toda a rede, não vai ficar só nessas 3 escolas, porque eles nos encantaram também com o projeto. Professora Daiane, nós estamos num ano de eleição municipal. Sim. Suponhamos que mude alguma coisa. As senhoras são da Secretaria de Educação, mas são professoras mesmo. Sim. Que troquem. Não vai haver empecilho nenhum de dar continuidade nesse projeto. Eu acredito que não, porque Estou perguntando às senhoras, porque as senhoras estão na ponta da aplicação do projeto. Eu acredito que não, porque já foi um projeto que aprovado e que tocou os professores das escolas. E eu tenho certeza que eles vão dar continuidade. Eles querem que o projeto aconteça. E eles querem passar isso para os alunos. Então, não vai ter como, né, morrer. Mesmo que não tenha todo um incentivo que está tendo nesse momento, os professores, com certeza, né, como eles já vêm trabalhando a cultura, eles vão tocar em frente. Com certeza. A senhora também é natural daqui do município de Taquara. Sim, natural de Taquara. Uhum. Senhoras e senhores, o programa Voz da Tradição traz para os senhores tropeirismo no currículo escolar de Taquara. Como eu sempre digo, nosso programa, quando é bom, passa muito rápido. Estamos encerrando mais um programa Voz da Tradição, porque nós temos o patrocínio da Erva Mate Barão e do Alfa X. Mas eu quero agradecer de antemão ao secretário de Cultura, secretário de Educação e Cultura, o senhor Antônio Holanda. Quero agradecer às professoras Viviane e Daiane. E quero agradecer ao Walter Fraga Nunes e a ti, Marco Aurélio Angeli, meu grande amigo Zoreia. Muito obrigado por nos dar essa oportunidade de trazer para o nosso telespectador, para o mundo todo ver, que Taquara incluiu no seu currículo escolar o tropeirismo. Zoreia, muito obrigado. Nós é que agradecemos, Elomir, a produção do programa por estar hoje aqui no nosso Rincão do Açoita Cavalo, proporcionar que outras pessoas de outras regiões, de outros lugares do mundo, como a gente costuma dizer, saibam o que a gente está fazendo para tentar resgatar essa questão que nós julgamos bastante importante. Agradecer também ao nosso patrão do universo por nos proporcionar estarmos todos reunidos nesse dia, que para nós ficará como um marco nessa nossa passagem por aqui. Agradecer o professor, a administração municipal, também a Câmara de Vereadores, que por unanimidade aprovou esse projeto, que sem eles talvez não seria possível nós colocarmos na prática. E dizer também, lembrar, meu amigo Walter, que sozinho não se faz nada. E essa nossa parceria, ela vem mostrar o quê? Que um tropeiro, para ser bem bom, ele tem que ter uma comitiva competente. E nós, acredito eu, que estamos no passo certo. Porque tropeando, não se lida mais com tropa a pé, Lomar. Não temos mais meios. A evolução chegou. Então nós temos que buscar nas letras, na voz do nosso saudoso Rui Biriva, naquelas músicas, quando fala que mudou foi seu produto de tropear. O tropeiro não está morto. Então, eu acho que nas palavras do Rui Biriva, eterniza-se o tropeiro. E dizer também que eu e o Walter temos saído, temos visitado as regiões tradicionalistas, a qual nos fazem o convite para irmos até lá, então levar um pouco do nosso conhecimento. E também dizer que não é só indo lá nas regiões, nas entidades, nas coordenadorias. Nós aqui no nosso galpão recebemos sim, com agendamento prévio, escolas, invernadas, enfim, as entidades. Quem quiser que venha passar momentos que
julgamos agradáveis, né? Escutando o canto da passarada, do cardeal, do chupim, do João Barreiro, essa coisa toda tem aqui nesse lugar. De vez em quando, para a gente acordar, o burro velho se lembra lá, Que né? maravilha. E diz que ele também está presente. Meu muito obrigado e uma boa estada por aqui. Senhoras e senhores, o programa está chegando ao final. Eu prometo para os senhores que na próxima segunda-feira eu trago mais uma grande entrevista para todos os senhores telespectadores da nossa TV Tradição, do nosso programa Voz da Tradição. Nos assessorou na filmagem de hoje a técnica Carla Wichmann e na fotografia a Ana Carolina. Até segunda-feira que vem, gaúchas e gaúchos de essência e alma pura.